Boa noite a todos. Depois de um bom tempo sem estar aqui num culto, trazendo novidades sobre Santo André, mostrando um pouquinho do trabalho que tem sido desenvolvido nesse período que a gente está lá, e aí mostrar um pouquinho de janeiro até agora, de alguns acontecimentos, algumas coisas em que a gente está envolvido por lá. No mês de janeiro, a gente realizou a primeira confraternização só lá de Santo André, né? Em dezembro a gente não veio com toda a igreja, a gente já está com um número, de certa forma, grande, e aí a gente optou por fazer lá. E aí, devido a algumas faltas, algumas pessoas tiveram 40, a gente arrumou uma piscina lá no próprio local, e aí tentou fazer o nosso momento ali com música, palavra, e aí o dia todo de diversão, e com eles com muita comida, agora muita mesmo, não tinha para onde correr, né? Então, foi uma primeira experiência nesse sentido de organizar, de tentar fazer esse trabalho, um medo de o que vai acontecer, mas pela graça do Senhor foi um tempo muito bom, que pudemos estar com alguns visitantes de lá mesmo, e a gente espera continuar fazendo, e esse número só crescer com o passar do tempo. A gente continua realizando os cultos normalmente lá, e a gente tem uma oscilação em relação a visitantes. Então tem momentos que tem 5, tem momentos que tem 8, tem momentos que tem 2, mas a gente tem visto pessoas passando por lá, ouvindo da palavra, alguns saindo, com um tempo voltando, casal que tinha ido para outra cidade, retornando para Santo André e querendo estar novamente perto, voltar a aprender do Senhor. Então a gente tem tido um ciclo aí grande, de certa forma, de pessoas que passam por lá, e a gente ora para que a gente consiga dar continuidade com essas pessoas. Não quer que seja um ponto só de transição, em que alguns escutem um pouco, só talvez naquele momento mais difícil, mas que aprendam realmente da palavra e queiram congregar por lá. Essa semana, pela graça do Senhor, iniciou o período de chuva também, e a gente espera que seja constante. Então, na quarta-feira choveu muito lá, e ontem também, ao ponto que quase que a gente não sai da igreja na hora de sair, de tanta água que tinha, o medo era atolar os carros, e aí isso também faz com que diminua a quantidade de pessoas, porque não tem como sair de casa de moto, andando do sítio, como vem gente, e ir para o culto, né? Então a gente se alegra pelas chuvas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que até parar, chovendo num sábado é um período de baixa, realmente. Em algumas ocasiões, como aconteceu ano passado, até de não ter o culto, de ser chuvas tão fortes e não dá para alguns saírem. A gente também tem feito os grupos familiares, e aí quando é lá em Raquel principalmente, tem muitas pessoas em volta da sua família, da família de Chagas. Lá na rua também a gente tem conseguido com que outras pessoas frequentem e participem mais da reunião. Em relação aos adolescentes, isso foi a última quinta-feira que tem sido feito, e aí um grupo já tinha saído, 3 mais ou menos a 4 já tinham ido embora, mas essa é uma das preocupações e orações nossa. A gente está com um grupo aí de cerca até 16 adolescentes, e aí os adolescentes já estão misturando as idades, uns mais novos de 12 e outros de 16 com a cabeça totalmente diferente. E a partir da próxima semana, a gente vai tentar, e Rebeca, à frente disso, dividir esse grupo e ficar uma reunião numa quarta com os maiores e na quinta com os menores. Lembrando que a gente faz lá a cada 15 dias, por causa das próprias condições, a gente não consegue toda semana estar regular. Mas ore por isso, a gente tem um novo ciclo de adolescentes lá, de jovens entrando. 2 deles vão estar no acampamento, vocês vão conhecer o Rafael, que é nosso vizinho, e a Belinha, uma outra jovem que tem levado alguns outros adolescentes. A mãe dela já foi no culto, o padrasto dela também já foi, então ela tem sido alguém que tem
trazido outros para perto, né? E é um grande desafio aí estar com uma parte desses adolescentes cuidando deles.